Boa tarde, meus amores. Vamos dar início agora à nossa aula de português. Vamos estar falando aqui agora sobre ortografia, né? A última aula nossa de ortografia, nós falamos sobre as consoantes T e D, né? Que tem aí os sons semelhantes, que quando nós pronunciamos a palavra sem o som, né? A gente nem consegue identificar qual a palavra que está sendo falada, né? E a tia Andréia trouxe aí mais duas palavrinhas, né? Com as consoantes F e V, para vocês fazerem aí com a mamãe a mesma técnica que a tia Andréia falou na última aula de ortografia, quando nós falamos as consoantes T e D, né? A palavrinha vaca e a palavrinha faca, né? Se eu pronunciar essas palavrinhas sem deixar sair o som, né? A gesticulação que eu faço com a minha boca é muito parecida, ó. A tia Andréia vai fazer para vocês verem, ó. Né? Tem aí uma diferença. Agora, eu consigo diferenciar o F, né? O F do V, do V, o F do V, também quando eu coloco a mão na frente da minha boca. Quando eu falo alguma palavrinha, eu ponho a mão na minha boca. Se der um ventinho, a palavrinha escreve com F. Se não der o ventinho, a palavrinha escreve com V. Vocês podem fazer a experiência falando faca. Põe a mãozinha na frente e fala faca, faca. Vocês vão sentir aí um ventinho na mão de vocês. Agora, se vocês falar vaca, vaca, vocês não sentem o ventinho, né? Então, também uma dica para quando a gente vai escrever, se tiver na dúvida, põe a mãozinha na frente da boca e fala a palavrinha. Se soprar, se der um ventinho na mão, a palavrinha, né, a consoante é F. Se não der o ventinho, é V, ok? Agora vamos aí fazer as atividades, né? Do livro, né, o livro 4, da página 45 até a página 51, né? Tem aí a primeira atividade, ó, tem um monte de imagens, né, de palavrinhas que se escrevem com F e com V. Então, vocês vão primeiro falar essas palavrinhas, né? Pode colocar a mãozinha na frente na hora que for falar a palavrinha. Depois, vocês vão escrever as palavrinhas que forem com F, ou seja, as palavrinhas que soprar, que der o ventinho na mão, eu vou colocar na coluna do F. E as palavrinhas que eu falar, que não der o ventinho na mão, eu vou colocar na coluna do V, ok? Depois, o número 2, substitua a palavra V, a letra V, pela letra F, né? Então, vocês têm aí umas palavrinhas com V, vocês vão escrever elas aí do outro lado, utilizando a letra F, né? Vocês só vão tirar a letrinha V e acrescentar a letrinha F, né? Aí pergunta, quantas sílabas tem essas palavras, né? O que aconteceu com as palavras quando a letra V foi trocada pela letra F? Mudaram o seu significado? Mantiveram o mesmo significado? Quando eu troquei de letrinha, o que aconteceu? Mudou o significado? Né? Então, presta atenção. Número 3 tem um quadro aí de letras, né? Para vocês encontrarem aí palavras escritas com F e com V, né? Depois das palavras que vocês encontrarem, pinte de amarelo as palavras com a letra F e de laranja as palavras com a letra V. Depois tem aí, use V ou F para completar as palavras do texto. Então, vocês vão ler o texto aí com bastante calma, com bastante atenção, e tem umas palavrinhas que precisam, né? Tá faltando aí as letrinhas, F ou V. Então, vocês vão olhar aí, vão falar a palavrinha, né? E vão acrescentar a letrinha que tá faltando nas palavrinhas do texto. O número 5, escreva no quadro correto as palavras com F e com V que o professor vai ditar.
esse ditado, a tia Andréia não vai fazer, né? Fica complicado. Então, esse número 5 nós vamos deixar para uma outra oportunidade, ok? O número 6, escreva ou recorte de jornais e revista 2 palavras com cada uma das sílabas a seguir. Aí nós temos aí fá, fé, fi, fó, fu, vá, vé, vi, vó, vu. Então vocês vão procurar palavrinhas aí em jornais ou revista e vão colar aí 2 palavrinhas em cada coluna, né? Aí depois na página 50 temos aí, ó, nomeie os animais a seguir. Depois pinte somente aqueles que têm os nomes formados por uma sílaba da família da letra silábica da letra V, né? No início ou no meio da palavra. Então vocês vão pintar aí somente a figura, né? Os animais em que tem a letra V no nome. E no final, na página 51, tem aí um diagrama para vocês responderem, né? Tem aí a dica, a pista. Vocês têm que descobrir qual que é a pista e completar aí o diagrama, ok? Terminado aí o diagrama, nossa atividade de português de ortografia FV acabou. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem perguntando a tia Andréia no WhatsApp, ok? Tchauzinho, até amanhã!